Existe um erro financeiro silencioso que a maioria dos cristãos comete todos os dias sem perceber. Um erro que bloqueia portas, reduz oportunidades e impede que muitos experimentem a prosperidade que Deus planejou. Não é um pecado escandaloso, não é má administração evidente, não é falta de oração. Na verdade, é tão sutil que passa despercebido mesmo entre pessoas dedicadas, tementes a Deus e comprometidas com a fé. Mas Jesus, os profetas e os apóstolos alertaram sobre esse erro repetidas vezes. E enquanto ele não for corrigido, nenhuma estratégia financeira, nenhum método de economia, nenhum aumento de salário ou oportunidade de negócio conseguirá produzir resultados duradouros. Esse erro é simples, negligenciar aquilo que Deus já colocou nas suas mãos enquanto se ora por algo maior. Parece algo pequeno, mas é devastador. O cristão que comete esse erro vive sempre esperando que Deus faça algo extraordinário, enquanto ignora o ordinário que já deveria estar sendo administrado com excelência. Vive pedindo mais, sem cuidar bem do pouco. Vive orando por prosperidade, mas sem transformar a prosperidade em ação diária. E a Bíblia é clara: em Deus não amplia aquilo que não é valorizado. Ele não multiplica o que não é administrado. Ele não confia novos recursos a quem despreza os recursos presentes. Muitos dizem: assim que eu ganhar mais, eu vou organizar minha vida. Quando Deus abrir uma porta maior, aí eu vou economizar. Quando eu tiver mais tempo, vou investir no meu propósito. Mas Jesus ensinou na raiz da fé que quem é infiel no pouco jamais será fiel no muito. Isso não é castigo. É proteção divina. Deus não entrega recursos para que sejam desperdiçados. Ele entrega para quem está preparado. E o erro de muitos cristãos é exatamente esse, em acreditar que prosperidade começa quando Deus lhes dá mais, quando na verdade prosperidade começa quando você administra melhor o que já recebeu. E esse erro aparece em vários aspectos da vida. Aparece quando alguém recebe um pequeno aumento e o desperdiça em vez de construir uma base. Aparece quando alguém tem talentos, mas deixa guardados. Quando alguém tem tempo livre, mas não usa para crescer. Quando alguém recebe ideias, mas não executa. Quando alguém tem uma oportunidade pequena e a despreza esperando uma grande. Não é o tamanho do recurso que define a multiplicação. É o cuidado. Na Bíblia, Deus nunca entregou algo grande para quem desprezava o pequeno. Jacó começou com nada. José começou como escravo. Davi começou como pastor. O servo fiel da parábola começou com 5 talentos, e o outro com 2. Nenhum deles recebeu muito antes de provar fidelidade no pouco. Deus observa como você lida com aquilo que está em suas mãos hoje, não com aquilo que deseja ter amanhã. E esse é o erro que muitos cristãos não percebem, em esperar resultados diferentes sem mudar a forma como tratam o que possuem agora. O maior bloqueio financeiro não é falta de dinheiro. É falta de consciência. Não é ausência de oportunidades. É a ausência de valorização. E isso gera um ciclo, e a pessoa acredita que não próspera porque não tem recursos, quando na verdade não tem recursos porque não próspera com os que já tem. A Bíblia chama isso de negligência, e negligência gera perda. É por isso que Jesus disse que até o que o servo negligente tinha lhe seria tirado. Não foi injustiça. Foi consequência. Outro aspecto desse erro é espiritual. Muitos cristãos separam fé de administração, como se Deus fosse responsável por abrir portas, mas eles não fossem responsáveis por atravessá-las. Oram, mas não planejam. Pedem, mas não organizam. Buscam bênçãos, mas mantêm hábitos que impedem a bênção de permanecer. Deus não derrama prosperidade sobre desordem. Ele não multiplica aquilo que é desperdiçado. Prosperidade é uma parceria, em Deus libera, mas você administra. E a raiz desse erro está na crença equivocada de que prosperidade começa quando algo externo muda, quando o salário melhora, quando aparece um negócio ideal, quando Deus envia algo especial. Mas biblicamente, prosperidade começa quando algo interno muda. Quando você decide ser diligente, responsável e cuidadoso com cada recurso. Quando você entende que seu tempo, sua mente, sua força e seu dinheiro são sementes. E sementes só multiplicam quando são plantadas, não quando ficam guardadas esperando pelo momento ideal. Muitos cristãos oram por milagres financeiros, mas ignoram que o maior milagre já foi entregue, em a capacidade de administrar, organizar e desenvolver aquilo que já possuem. A provisão de Deus geralmente vem em forma de oportunidade, não de abundância imediata. Foi assim com a viúva e o azeite. Foi assim com Eliseu e a multiplicação. Foi assim com Jesus e os pães. Antes do milagre acontecer, alguém apresentou o que tinha. Deus não usa o que falta.
Ele usa o que existe. E talvez esse seja o ponto mais crítico. Cristãos perdem prosperidade porque acreditam que pouco não faz diferença. Pensam que economizar pouco não adianta. Que investir pouco não gera retorno. Que aprender aos poucos é lento. Que começar pequeno é perda de tempo. Mas o reino de Deus funciona ao contrário. Jesus disse que o menor dos grãos se torna a maior árvore. O início nunca define o final. O pouco é onde Deus testa o coração. O pouco revela se você está pronto para mais. Quando você começa a administrar o pequeno com excelência, você dispara uma lei espiritual, a lei da multiplicação pela fidelidade. A prosperidade deixa de ser um pedido e se torna um resultado. Deus entrega mais para quem prova que valoriza o que já tem. E os resultados aparecem na prática. Suas finanças mudam, sua mentalidade muda, sua disciplina muda, suas portas mudam. Prosperidade deixa de ser uma expectativa e passa a ser uma construção. Mas antes de continuarmos e revelarmos a segunda parte desse princípio, a parte que transforma essa consciência espiritual em resultados financeiros reais, diários e consistentes, se essa mensagem já tocou seu coração e abriu sua visão, inscreva-se agora no canal Bíblia e Prosperidade. Aqui você aprende exatamente como ativar na prática cada princípio bíblico que transforma sua vida financeira e espiritual. A segunda parte desse princípio é ainda mais profunda, porque mostra como esse erro financeiro afeta não apenas o que você recebe, mas a maneira como Deus pode agir na sua vida. Quando você não administra bem o que já possui, você envia uma mensagem espiritual, e eu não estou pronto. E Deus, como Pai sábio, não entrega algo maior para quem ainda desperdiça aquilo que já possui. Não é disciplina, é cuidado. Deus não amplia sua responsabilidade para não ampliar sua frustração. O servo que enterrou o talento não pecou por maldade, ele pecou por comodidade. Ele fez o mínimo. Ele devolveu exatamente o que recebeu. Ele não roubou, não mentiu, não destruiu. Mas também não desenvolveu. E Jesus o chama de negligente. Isso mostra uma verdade dura: Deus não nos julga apenas pelo que fazemos de errado, mas também pelo que deixamos de fazer com o que Ele nos deu. Negligenciar suas oportunidades, seus recursos, seu talento, seu tempo, seu dinheiro, tudo isso é visto como infidelidade. E talvez você pense, mas eu tenho tão pouco. Jesus respondeu isso na parábola: um pouco não é uma desculpa. É um teste. A multiplicação não começa quando você tem muito. Ela começa quando você honra o pouco. Quem trata o pouco como pequeno nunca verá o muito. Quem trata o pouco como sagrado verá portas se abrirem que parecem impossíveis para outros. Em todas as Escrituras, Deus nunca multiplicou o que estava sobrando. Ele multiplicou o que estava sendo usado com fé e diligência. E é justamente aqui que muitos cristãos tropeçam e não percebem que estão pedindo por mais enquanto desprezam o que já têm. Querem mais tempo, mas desperdiçam as horas que possuem. Querem mais oportunidades, mas recusam as pequenas. Querem mais dinheiro, mas gastam sem propósito. Querem mais sabedoria, mas não estudam. Querem um novo começo, mas não valorizam o presente. Esse é o erro que bloqueia a prosperidade: pedir por um milagre enquanto não honram a semente. E quando alguém finalmente entende isso, a vida muda. Porque percebe que prosperidade não começa quando Deus faz a parte dele. Prosperidade começa quando você faz a sua. Não é sobre esperar cair do céu, é sobre colaborar com o céu. É sobre administrar melhor. Sobre organizar o que você tem. Sobre usar bem seu tempo. Sobre gastar com sabedoria. Sobre guardar algo todo mês, mesmo que pouco. Sobre desenvolver seus talentos em vez de enterrá-los. Quando você faz isso, uma lei espiritual se ativa, Deus amplia aquilo que você administra com excelência. Isso não é teoria, é regra. José foi promovido porque administrou bem a prisão. Davi foi promovido porque cuidou bem das ovelhas. A viúva teve milagre porque usou o pouco azeite. O menino teve seu alimento multiplicado porque entregou seus 5 pães e 2 peixes. O servo fiel recebeu mais talentos porque multiplicou os poucos que tinha. Tudo isso aponta para o mesmo princípio: Deus dá mais para quem faz mais com menos. E o que acontece quando você corrige esse erro financeiro? 3 transformações imediatas começam a aparecer. A primeira é mental: você deixa de ver pouco como insuficiente e passa a ver como início. Isso muda sua energia, sua postura e sua disposição. A segunda é prática: suas finanças começam a se organizar naturalmente, porque agora existe propósito e direção. Você gasta com consciência, investe com sabedoria, administra com cuidado.
A terceira é espiritual. Deus começa a abrir portas que antes estavam fechadas, não porque Ele não queria, mas porque você não estava preparado. E aqui está a boa notícia, e esse erro pode ser corrigido hoje. Você não precisa de mais dinheiro para começar. Não precisa de mais tempo. Não precisa de uma oportunidade maior. Você só precisa valorizar o que já tem. Quando você coloca ordem onde está o caos, Deus coloca aumento onde está a ordem. Quando você coloca fidelidade onde havia descuido, Deus coloca favor onde havia limitação. Quando você decide multiplicar o pouco, Deus decide confiar o muito. A única pergunta agora é: o que Deus já te deu que você não está valorizando? Seu tempo? Seu dinheiro? Sua saúde? Seus dons? Seus relacionamentos? Suas oportunidades? Sua mente? A mudança não acontece quando você descobre algo novo, mas quando você começa a honrar aquilo que já sabe. O erro financeiro que mais impede cristãos de prosperarem não é falta de conhecimento. É a falta de prática do conhecimento que já possuem. E agora, com essa clareza, é hora de agir. Não deixe essa palavra morrer no seu coração. Comece hoje. Organize sua vida financeira. Defina um propósito para cada recurso. Trate seus talentos como sementes. Valorize suas pequenas oportunidades. A prosperidade não começa com um aumento salarial. Começa com aumento de consciência. E Deus honra essa decisão. Se esta mensagem trouxe luz sobre sua vida financeira e espiritual, inscreva-se agora no canal Bíblia e Prosperidade e ative as notificações. Aqui você aprende como transformar princípios bíblicos em resultados reais. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar para essa verdade. E lembre-se, Deus já colocou algo nas suas mãos. O que você fizer com isso vai determinar até onde Ele poderá te levar.